Estamos de volta aí com o nosso Debates de Opiniões aí pelo www.radiosantosabel.com.br. Estamos chegando ao finalmente do nosso programa deste sábado. A última notícia é uma entrevista com um economista, aonde que ele revela que no governo Lula o Brasil viveu o seu auge, o seu apogeu. Vamos ouvir o que esse economista tem para trazer para a gente, para a gente ir fechando o nosso programa de hoje. E já vou agradecendo aí todo mundo que veio, deu uma espiada, né, quem está nos assistindo, quem veio e já foi, né? Um abraço aí para todo mundo. Obrigado aí para Rosana, que está assistindo nossa live do Itamar Santo e do programa Debates de Opiniões. Vamos assistir o que o economista aí tem para nos trazer. Eu vou dizer aqui, quando o Lula era presidente, o Brasil teve um destaque na cena internacional impressionante. Mesmo quem conhecia o Lula, como eu conhecia, não fazia ideia do potencial de atuação internacional que ele teve, né? Ajudado, evidentemente, pelo Itamaraty, pelo Celso Amorim, né? E depois o Patriota deu continuidade ao trabalho do Celso Amorim. Uma equipe atuante. Uma equipe atuante, uma equipe profissional, com um presidente que, até acordo com o Irã e a Turquia, ele fez um protagonismo que o Brasil jamais exerceu. Né? Professor, agora, quer dizer, esse período todo, né, a que o senhor está se referindo, de um protagonismo muito forte do Brasil na cena internacional, né, o Brasil participando dos BRICS, o Brasil fazendo propostas para a organização do mundo, né, inclusive sobre o conflito entre o Irã, né, e potências do Ocidente, tantas outras coisas, aqui dentro do Brasil parece que não foi muito reconhecido. Né? A mídia brasileira o tempo todo ou não falava sobre essas questões, acho que para grande parte dos brasileiros, quer dizer, isso que está sendo dito aqui não é do conhecimento, ou quando falava era para deslegitimar. Né? A política externa brasileira, né, levou pau o tempo todo da parte da mídia. Eu queria lhe pedir para fazer uma avaliação, né? Qual é o comportamento, como o senhor vê o comportamento da mídia, né, diante da inserção internacional do Brasil? Olha, eu estava fora do Brasil nesse período todo, né? Eu saí daqui em 2007, fiquei até 2015 fora do Brasil. Desculpe, saí em 2007 até 2017 fora do Brasil. Mas o que me chamava a atenção, morando em Washington, é que no período de auge do prestígio do Brasil no resto do mundo, a mídia brasileira continuava sofrendo daquele agudo complexo de vira-lata, diagnosticado pelo Nelson Rodrigues, né? E o contraste entre a cobertura da mídia nacional e a mídia internacional era muito acentuado. Porque o Brasil projetou uma imagem positiva no mundo, até positiva demais. Eu me lembro de achar que havia uma certa euforia exagerada em relação ao Brasil, que culminou na famosa capa da revista Economist, com o Coco, com o Cristo Redentor decolando, né? E eu me lembro que quando eu vi aquela capa, eu dizia, estão exagerando um pouquinho aqui. Meu complexo interno de vira-lata falou. Mas voltando à sua pergunta, era como se houvesse uma torcida contra. Eu acho que a elite brasileira, ou grande parte da elite brasileira, talvez a maior parte, está muito acostumada a se orientar pelos Estados Unidos, antes pela Europa e depois da Segunda Guerra pelos Estados Unidos. Né? É uma mentalidade colonizada, né? E essa mentalidade colonizada nos impedia de ver que o Brasil estava cada vez mais atuante no mundo, né? E ocupando um papel. Aí imagino que os jornalistas brasileiros tomavam um susto quando o Obama disse aquela famosa frase numa reunião do G20, apontando para o Lula, esse é o cara. Por quê? Porque o Obama tinha a intuição de perceber o papel que o Lula tinha representado, inclusive na formação do G20.
esta é a grande realidade, né? Que o Brasil vivenciou. O Brasil, na época de Lula e Dilma, estava sendo feito a sua cobertura econômica pela mídia internacional, porque a mídia sempre traiu, a mídia brasileira, a Globo, a SBT, Bandeirantes, Rede Record, as grandes TVs, né? Os grandes jornalões também, sempre se omitiram em traduzir isto, em informar esse avanço, em informar aquilo que nós trouxemos no bloco anterior sobre as universidades, o tamanho que o Brasil estava, a grandiosidade econômica que esse país vivenciou durante o período do governo de Lula e de Dilma Rousseff. Então foram 12, 13 anos, né, de muito avanço, de muita garantia de direitos sociais, né, onde que o povo estava incluído, aonde que o pobre, que o índio, que o negro estava sendo incluído. E isto provocou a ira, o ódio de classe, né, representado por Jair Bolsonaro e seus milicianos. É isso que o Brasil se transformou, infelizmente, e por isto o povo brasileiro tem que retornar às ruas, o povo brasileiro tem que fazer uma grande greve geral no dia 14 de junho. Até o próximo debate de opiniões, conto com vocês na luta, na informação, né, proliferando esse tipo de informação para todo o nosso Rio Grande do Sul, todo o nosso Brasil, né, porque o povo brasileiro precisa reagir e precisa de mais militantes nesta luta. Até o próximo Debates de Opiniões, aqui no www.radiosantosabel.com.br. Muito obrigado!